dar o nosso melhor. Amado Senhor Deus, grande e soberana é a sua graça, Pai, que nos trouxe mais uma vez até aqui. Estamos, Senhor, reunidos num só lugar, num só Espírito, para receber de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Ajude-nos nessa noite. Mantenha em nosso meio essa atmosfera celestial, Pai. E que nada contrário, tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, permaneça do lado de fora, Pai. E que aqui, Senhor, dentro desse ambiente, esteja somente o Teu doce Espírito Santo, Pai. Fala com nós, fala em cada coração nessa noite. Perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas. Olha para nós através do sangue nessa noite, Senhor. E que cada um que entrou por essas portas possa sair de uma maneira diferente, Pai, porque é para isso que nós viemos aqui, Senhor. Não viemos aqui, Pai, somente para passar o nosso tempo, porque não havia outro lugar para nós ir, Senhor. Mas estamos aqui para verificar aonde estamos, Senhor, precisando acertar contigo, Pai. Porque podemos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Tudo está se encaminhando para o final e queremos estar prontos, Pai. Prepara a Tua igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Não vou perguntar se vocês estão bem, né? Porque ouvindo as cantorias ali de trás ali, acredito que todos estão bem, né? Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus capítulo 2, no versículo 1. Amanhã, pela manhã, vamos ter a nossa reunião com os jovens. Não estou vendo muitos. Amanhã, lá por umas 9 horas, já vamos dar início, aqui atrás da igreja, para tratar de assuntos muito importantes. Então, todos os jovens, os pais podem acordar eles 8h30 ali, no máximo já pode estar chutando a cama, né, irmão? Não tem mais jovem lá para chutar a cama agora? É. Agora a irmã Salete que chuta a cama para o Malori, né? Então todos os jovens amanhã de manhã, muito importante, todos estejam aqui. Nós vamos tratar de assuntos realmente importantes a respeito da nossa reunião, que os jovens vão estar todos trabalhando, e desse ano aí as metas e tudo mais, né? E vai ter um café também, né? Cada um vai trazer alguma coisinha ali, vamos ter um companheirismo. Se os pais quiserem participar também, está aberto, né? Todos acharam a nossa leitura nessa noite? São Mateus capítulo 2 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente e a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Senhor Jesus, acrescente suas bênçãos, Senhor, à leitura dessa palavra. O Senhor sabe que de mim eu não tenho nada, Pai, mas dependemos do Teu Espírito Santo nessa noite. No nome de Jesus Cristo, amém. Podem se assentar, irmãos, fiquem à vontade. Na casa de Deus. Vou usar isso aqui.
Jesus é tudo para nós, né? Ele é o nosso guia, o nosso protetor, o nosso divino companheiro no caminho. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa alegria. Aquilo que nós precisamos, nós encontramos nele, né? Mas gostaria de falar um pouco nessa noite. Eu tinha um outro tema, até comentei com o irmão Ariel esses dias, mas tudo mudou, então vamos seguir aqui. Onde está Jesus? Gostaria de chamar a sua atenção por alguns minutinhos, apenas, não vamos demorar muito, mas sobre esse tema. E nós lemos aqui sobre esses magos que estavam à procura de Jesus, porque eles tinham algo em que se basear de que Jesus estava em algum lugar. Mas para você sair à procura de Jesus, primeiro tem que haver uma sede dentro de você. Uma sede de o porquê você está procurando Jesus. Para que Ele é tão importante para você nessa noite? Para mim. Qual foi o motivo, aquilo que nos motivou a sair à procura de Jesus? Tem que haver essa sede dentro de cada um de nós, se estamos à procura de Jesus. Por quê? Porque Jesus, Ele é a solução para o seu problema, talvez. Ele é a cura para a sua enfermidade. Ele é o mais importante, a salvação para a sua alma. E é por isso que, se você precisa disso, você vai à procura de Jesus. Agora, nós sabemos que não é... Pode baixar um pouquinho. Nós sabemos que não é o homem quem procura Deus, mas Deus quem vai em busca do homem. Mas nós sabemos que quando começa a fluir essa sede dentro de nós por Deus, já é o Espírito Santo impulsionando nós a buscar a Deus. Isso estou falando para que talvez alguém possa pensar, então eu não preciso buscar Jesus, eu não preciso fazer certas coisas, eu não preciso ir atrás de Jesus, é Ele que vem atrás de mim. Mas se Ele realmente foi atrás de você, você tem essa sede de ir em busca de Jesus. Agora, esses magos, o irmão Brana disse que eles não eram pessoas de outra raça, a não ser judeus mesmos, que estavam lá no Oriente estudando. E o que eles estavam fazendo era observando as Escrituras. E fazendo isso, eles conseguiram ver que um dia Jesus, o Rei dos Judeus, iria nascer. E um dia, quando eles estavam observando as estrelas, observando todas as coisas, eles viram uma estrela diferente. E essa estrela foi para eles como um sinal que Jesus, o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, havia nascido. A partir daí, eles começaram a sua jornada em busca desse nascido Rei dos Judeus. Iniciaram a sua caminhada à procura de Jesus. Muitos perigos encontraram na estrada, muitas dificuldades, mas eles tinham um foco, que era achar aquele que era nascido Rei dos Judeus. Porque havia muitas promessas para esse rei. Ele ia governar, ele ia guiar as suas ovelhas, ele ia libertar o seu povo da opressão. Muitas promessas tinha para esse rei. E eles queriam realmente adorá-lo. Porque ele seria a solução para a humanidade inteira. Esse era o objetivo desses magos. Qual é o seu objetivo nessa noite?
qual seria o meu objetivo nessa noite? Nós temos algo em que nós podemos olhar e dizer: realmente eu preciso de Jesus? Porque se há alguém procurando Jesus, é porque há uma necessidade. Marta e Maria mandaram buscar Jesus. Por quê? Porque havia uma necessidade. Tinha entrado morte na sua casa, o seu irmão tinha morrido. Então eles mandaram buscar Jesus, porque elas sabiam que Ele era a única solução para aquele problema. Há alguma necessidade em nós nessa noite? Há alguma necessidade no meu coração? Existe a solução para os nossos problemas. Se alguém vai em busca de Jesus, é porque há uma sede ou uma necessidade. Agora, essa sede, irmãos, nós nunca podemos deixar ela se afastar de nós. Porque às vezes o ser humano tem sede de Deus. A Bíblia diz que nesses últimos dias, se eu não me engano é Amós capítulo 8, se eu não me engano, nesses últimos dias o povo teria fome e teria sede. E não seria fome de pão e nem sede de água, mas da palavra de Deus. E às vezes o ser humano tem essa sede no seu coração. Há algo que fala dentro de cada um, mas ele procura saciar em outras coisas, ao invés de procurar na fonte certa. Bebe água de cisternas rotas, ao invés de beber a água viva do céu, vinda da rocha, a água pura que realmente sacia a sede. E esses magos tiveram toda essa caminhada, por todos aqueles caminhos, quem sabe ladrões, desertos, dificuldades, quanto tempo caminhando, mas quando eles chegaram próximo de encontrar Jesus, eles desviaram seu caminho, porque eles viram, diz o irmão Branham, a grande Jerusalém, eles viram aquelas luzes reluzentes, aquele grande palácio do rei Herodes, aquelas casas finas, aquelas grandes catedrais, aqueles homens realmente bem vestidos, aquelas coisas que realmente chamavam a atenção. E eles entraram em Jerusalém. E foram procurar ali Jesus, que era nascido o rei dos judeus, aquele que era nascido. Mas não encontraram, porque não era ali que eles tinham que parar. Eles tinham que ter prosseguido na sua caminhada, até onde o sinal, a estrela estava guiando eles. Os irmãos estão me entendendo? Aonde a estrela estava guiando eles, não era em Jerusalém. Eles desviaram o seu foco e foram procurar em uma fonte que não era correta. Foram procurar em algo que não saciou eles, que ninguém sabia responder. E ali nós vemos que Herodes reuniu quem? Reuniu os principais dos sacerdotes, os escribas, aqueles que eram estudados, aqueles que eram renomados, e perguntou para eles, aonde que estava nascendo o rei dos judeus? E eles conheciam toda a Escritura, mas por que não foram? Porque eles não viram a estrela. Porque eles não enxergaram aquilo que os magos estavam enxergando. Porque a gente às vezes pergunta, mas por que as pessoas não enxergam o que nós vemos? Que Deus é tão bom, que Deus é maravilhoso, que nós precisamos de Deus. É que porque você foi predestinado para ver essas coisas. Se Ele te chamou, levanta e vai ao encontro dEle. Não procure caminhos alternativos,
Porque quando Ele chama, Ele capacita para aquele chamado. Quando Ele chama um homem, uma mulher, seja quem for, um jovem, até mesmo criança, quando Deus chama, é porque Ele sabe que aquela pessoa é capaz de fazer aquilo para o qual Ele tem chamado. Muitas vezes os homens na Bíblia tentaram fugir, como nós temos a história de Jonas. Tentou fugir da presença de Deus, não quis fazer o que Deus tinha falado para ele fazer, mas Deus foi em busca dele, e as coisas começaram a dar errado na vida de Jonas. Ele passou próximo da morte, porque quando Deus chama, Ele sabe quem Ele está chamando. E se há um clamor dentro de cada coração, se há um fundo clamando, é porque há um fundo para responder esse clamor. E esse fundo às vezes não é nas bebidas, esse fundo às vezes não é nas festas, não é com os amigos. Esse fundo você só vai encontrar em Jesus Cristo, que é na palavra eterna de Deus. Esse fundo só será preenchido por aquele que realmente consegue preencher. Não há nada que possa preencher esse clamor, a não ser realmente aquilo que encaixa certinho ali. Aquilo que não se desvanece, aquilo que não vai se esvaziando com o tempo. Se nós temos algo que estamos procurando, vamos procurar na fonte certa. Há uma sede em cada coração, e essa sede é diferente. A minha sede é diferente da sua, da do irmão, da irmã. Cada um tem uma sede. Eu vou ser bem objetivo, é só isso que eu quero passar para a igreja. Cada um tem uma sede no seu coração. E às vezes você tenta fugir disso. Não vou pensar mais nisso. Mas aquilo volta novamente. Aquilo vem novamente. E você sabe, porque você pode enganar todo mundo. Ou alguém pode te enganar também. Mas você não pode se enganar a si mesmo. Não há como você se enganar a si mesmo. Ou você conta uma mentira para você mesmo e você acredita naquela mentira sabendo que é mentira. Não existe. Então cada um de nós consegue olhar para dentro de nós e saber se nós precisamos de Jesus ou não precisamos de Jesus. E nós sabemos aonde está a fonte certa. Esses magos, eles viram essa estrela, e essa estrela foi como um sinal. Essa estrela foi a que guiou eles até Jesus, aonde eles estavam procurando. Essa estrela, ela é uma luz, que eles olharam para ela, e eles não podiam se desviar dali, porque aquilo estava levando eles aonde eles precisavam. Tem a história de um menininho de bicicleta, que o irmão Brana fala, que eles tinham uma competição de atravessar uma rampa, e quem conseguisse atravessar sem cair, se eu não me engano, é mais ou menos assim a história, quem conseguisse atravessar sem cair, ganharia o prêmio que estava no final. E muitos foram tentar e não conseguiram, com bicicletas caras, com bicicletas realmente que dava, né, aquelas bicicletas que todo mundo olhava e dizia, não, isso aí, os pneus bem, iam lá, quem sabe quase chegavam, mas caíam quando estavam chegando. Aí apareceu um menininho com uma bicicletinha meio enferrujada, quem sabe quando pedalava dava algum barulho de ringido, e ele foi e começou por aquela rampa, e foi. Ninguém acreditava que ele poderia passar por ali,
Mas quando eles viram, ele chegou até o final. Ganhou o prêmio. E perguntaram para o menininho: mas como, se todos com essas bicicletas realmente preparadas, eles treinaram para isso, eles têm capacidade para isso, e você, um menininho meio cambaleando com essa bicicleta velha aí, conseguiu passar? Ele disse: é porque eu estava olhando só lá no final. Eu estava olhando só lá no prêmio. Não interessa se a minha bicicleta era ruim, se eu talvez não soubesse pedalar direito, mas se eu mantive o meu foco lá no final, eu consegui passar e ganhar esse prêmio. E isso se aplica à nossa vida espiritual. Talvez, olhando para nós não temos condições de entrar no céu. Não há como nenhum de nós aqui nessa noite, se olharmos para nós, entrar no céu. Se Jesus viesse hoje, agora, olhando para nós, olhando para cada ser humano, olhando para nossas falhas, para nossas fraquezas que lutamos todos os dias, alguém poderia levantar a mão e dizer: eu entraria no céu agora olhando para mim? Não há como, irmãos. Mas quando nós olhamos para aquele alvo da soberana vocação, então nós olhamos para nós e dizemos: não há como nós não entrar no céu. Porque olhando para Ele, aquele que supre todas as nossas necessidades, aquele que redime a nossa alma do inferno, aquele que nos ajuda no tempo de dificuldade, não há como nós se perdermos. Mas nós temos que encontrá-lo em algum lugar. Nós temos que achar Ele em algum lugar. Onde poderemos achar esse que vai resolver todos os meus problemas? Mas, irmão, todos os meus problemas? Eu não vou mais ter problemas, irmão Ariel? Será mesmo que esse pregadorzinho aí está falando a verdade? Todos os seus problemas serão resolvidos. Você vai ter dificuldades na caminhada. A tua bicicleta talvez não seja aquela mais boa. Volta e meia você vai cambalear um pouquinho. Mas você vai estar olhando além disso. Não há problemas para nós. Não há dificuldades para nós. Porque nós estamos debaixo de uma unção nesse tempo. Vocês sabem que unção é essa? Essa unção não é de galinha. E não é nem mesmo a unção do boi. Não, nós estamos na unção da águia. É isso? E a águia, sabe o que acontece quando ela vê uma tempestade se aproximando? Ela olha para aquela tempestade. E ela começa a verificar as suas asas, para ver se tem alguma pena que está frouxa. Irmãos, há uma tempestade se aproximando. Há algo grande que está a caminho. E é tempo de nós olhar se tem alguma pena frouxa em nós. Porque nós vamos ter que encarar essa tempestade. Porque é isso que a águia faz. Ela olha para a tempestade e ela verifica mais ou menos como está o vento lá em cima. E ela pensa: eu vou ter que usar tantos % da minha força. Ou talvez toda a minha força. E ela se ajeita. O irmão Brana fala isso, que ele viu. E então ela vai aonde? De encontro à tempestade. E ela atravessa aquela tempestade porque ela sabe que além daquela tempestade, há um sol brilhando, há um céu lindo azul, onde ela vai poder contemplar somente com os ventos levando em suas asas, em suas grandes asas. E é essa unção que está sobre mim, é essa unção que está sobre você nessa noite. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade nessa noite? Encare esse problema olhando para o sol da justiça, olhando para aquele que está além desse problema, que está acima dessa dificuldade, irmão. Nós temos que encarar essas coisas
como verdadeiros filhos e filhas de Deus, como verdadeiros vencedores que nós somos. Aonde está Jesus? Se nós fosse resumir em apenas uma frase, Jesus está em sua palavra. Ele está em sua palavra. Perguntaram para o irmão Brana: Jesus está na sua igreja, irmão Brana? Ele disse não. E nós podemos dizer o mesmo aqui nessa noite, não? Jesus não está aqui nessa igreja. Jesus não está nessas quatro paredes. Mas Jesus está em sua palavra. E aonde está a palavra de Deus, ali está Jesus. Aonde está Jesus? Esses magos perguntavam por ele, em uma fonte errada. Esses magos procuravam Jesus em uma fonte que não era certa. E eles não conseguiram encontrar Jesus. Qual é a fonte que nós estamos procurando Jesus? Aonde nós estamos em busca de Jesus nessa noite? Nós temos que ter a nossa consciência de que estamos procurando na fonte certa. Como vou saber se a fonte é certa? Se está de acordo com a sua palavra. É o filtro que nós temos. É a palavra de Deus. Se a minha vida está correta com Deus, confiro com a palavra. Se eu estou vivendo de uma forma correta com Deus, eu confiro com a palavra. Se essas minhas atitudes estão de uma forma correta com Deus, eu confiro com a palavra. Porque é aonde está Jesus. Ele sempre está tratando dos negócios do Pai. Ele sempre está aonde ele sempre esteve, em sua palavra. Se nós buscarmos na fonte certa, nós iremos encontrá-lo. Zaqueu, houve uma sede em Zaqueu, e ele se pôs em busca de Jesus. Ele foi, e ele lutou, ele batalhou. E quando ele quis se esconder de Jesus, Jesus achou ele onde ele estava. E ali então, vocês conhecem a história, ele foi posar na casa de Zaqueu, e a sua história passou a ser mudada. Qual é a fonte que nós estamos procurando Jesus? Você está procurando Jesus? Você já encontrou Jesus? Você está na fonte certa? Se não está, eu te pergunto nessa noite, os que estão aqui, os que estão assistindo, é bem simples a mensagem hoje. Se você não está, eu gostaria que todos inclinassem a cabeça nesse momento. Se há alguém que está procurando Jesus para a solução de algum problema, de alguma dificuldade, que talvez não está conseguindo vencer aquilo, e você sabe que Jesus, Ele pode te ajudar. Você sabe no seu coração que Jesus, Ele pode suprir essa necessidade. Seja qual for, Ele pode suprir essa necessidade. Quantas vezes você procurou em fontes que não conseguiram suprir aquilo que você estava esperando? Talvez algo que você tentou fazer e pensou, isso me alegra. Eu estou aqui com a mensagem sedentos por vida. O irmão Brana diz que as pessoas têm uma visão de vida diferente. Elas pensam que por ir à festa, ir a bares, por jogar certos jogos,
O irmão Branham diz, elas têm essa visão de que isso é que é a vida, e isso só traz a morte. Mas há uma vida eterna, o qual vocês todos acabaram de cantar aqui, onde um dia nós entraremos desse outro lado dessa vida eterna, sem dor, sem sofrimento, sem angústia. Mas para isso nós temos que ter algo aqui desse lado, aonde estamos procurando Jesus. Se você quer uma resposta, a sua procura acabou nessa noite, porque Ele está aqui. Quer você falar com Ele um pouquinho? Seja sincero com Ele. Apenas um minutinho, nós temos mais uns minutinhos. Você quer ser sincero com Ele, dizer: Jesus, eu tentei ser melhor em certas coisas, mas na fonte não estava correta. Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite, e eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu vou dar esse tempo para cada um, se quiser falar com Jesus. Não perca essa oportunidade. Você talvez pode pensar: mas não há nada que eu precise de Jesus. Oh, meu irmão, minha irmã, todos somos necessitados de Jesus. O nosso profeta disse que se Deus se afastasse dele, logo ele estaria numa sarjeta, bêbado com moscas ao redor de sua boca. Todos precisamos de Jesus. Apenas temos que buscar na fonte correta. E há uma fonte cheia de sangue nessa noite te esperando, que sai das veias de Emanuel, que sai daquela cruz sangrenta e chega até o seu coração e te limpa de todo o pecado. Você precisa de Jesus nessa noite? Ela te limpa de toda a amargura. Ele tira aquele rancor do coração. Ele tira aquele espírito que te assombra muitas vezes e diz que você não é filho de Deus. E Ele coloca em você um espírito manso. Você ainda precisa de Jesus? Ele consegue fazer nossos pensamentos mudarem. Ele consegue fazer nós amar os nossos irmãos de uma maneira diferente. Ele consegue fazer com que nós nos demos as mãos.
Ele reparte em cada um de nós um pouco do seu Espírito. Eu iria falar nessa noite sobre Deus está dividido. E olhando por um lado, Ele sim está repartido. Ele se repartiu ali no Pentecostes. E Ele ainda se reparte nessa noite. Se todos estivermos na fonte certa, no mesmo lugar, Ele pode tirar todo desejo errado nessa noite. Ele pode tirar todo pensamento errado. Oh Deus! Ele pode, meu irmão. Apenas clame a Ele. Apenas busque a Ele. Ele pode tirar aquele desejo de assistir coisas erradas, que te afastam de Deus, e você sabe disso. Apenas busque a Ele. Você ainda precisa dEle? Você ainda precisa desse Jesus? Ele está aqui nessa noite. Não pare de falar com Ele. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus um dia se encontrou com uma mulher, em São João capítulo 4, e ele disse: quando vocês beber dessa água, apontou para aquele poço, ele disse: vocês tornarão a ter sede de novo. E você terá sede de novo quando você fizer se embriagar com a cerveja. No outro dia, quando você amanhece, você vê que aquilo não saciou aquela sede, aquela festa, tudo aquilo que foi cometido no dia anterior não saciou. Mas Jesus vem e diz: mas da água que eu lhe der, essa sim saciará a sua sede, porque ela transbordará para a vida eterna. E é esta água que nós queremos beber, esta água que nos leve para a vida eterna. Vamos nos colocar de pé. Bem objetivo, né? Bem objetivo e muito profundo o que nós ouvimos hoje. E às vezes a gente pensa que Deus vai trabalhar num sermão cheio de mistérios. E você olha Deus trabalhando num sermão simples, mas eficaz e poderoso. Eu estou saciado, irmãos. Veja, é como você tomar um copo de água. Essa aqui você terá sede daqui 40 minutos. Mas essa aqui, vida eterna. Eternamente. 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 E aí vai. Essa aqui traz cabelos pretos, expulsa a depressão, tira toda a velhice, nos dá uma vida nova. Essa aqui, ela nos mata porque é cheia de cloro, cheia de produto, mas esta aqui é pura. É desta água que nós queremos beber. Vamos orar pelos pedidos de oração e por estas chaves que têm chegado. Irmã Adriana pede oração em favor de seu sobrinho Heitor, que continua internado em Porto Alegre.
Irmão Paulo pede oração por sua esposa que está de aniversário hoje. Vamos orar então? Querido Deus e eterno Pai, depois de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, a qual é ela que nos satisfaz, que sacia nossa sede, Pai. Ao ouvi-la, Senhor, nossos corações se enchem de alegria, em saber que aquele fundo que estava clamando, houve um fundo para responder, Senhor. E Tu és este fundo que respondeu, Senhor. E aqui estamos diante destes pedidos, e sobre esta criança, o jovem que está internado, Senhor, pelo poder da fé, ó Deus, que foi nos dado, nós vamos até este quarto do hospital, e nós queremos repreender todo o mal, toda a cilada de Satanás, tudo aquilo que o diabo tem armado contra a saúde desta criança ou deste jovem, Senhor. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Satanás, saia desta criança, que ela esteja curada para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e que a partir de agora ela esteja sã, porque é o poder de Deus e não a palavra de um homem. Mas o Senhor disse: tudo o que pedires com fé, crendo nós receberíamos, Senhor. E estamos crendo que o Senhor alcançará esta criança onde ela está agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Também oramos pela irmã, a esposa do irmão Paulo, que está de aniversário, Senhor. Abençoa, ó Deus, dê a ela mais e mais do Teu Espírito Santo. É o que pedimos, ó Deus, dando saúde, alegria, paz, gozo da salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também oramos por esta chave de veículo, Pai, o qual o Senhor tem abençoado nossos irmãos e tem alcançado a eles esta bênção, Pai. E que a partir do momento em que eles entrarem neste veículo, possa o anjo do Senhor acampar ao redor, Pai. Esteja no volante, Senhor, controla, guia, livra, Senhor, de todo mal, de todo acidente, de todo perigo, Pai. E nós repreendemos toda a cilada de Satanás. Que nossos irmãos sejam abençoados cada vez que eles tomarem este veículo, Pai, para ir trabalhar, seus compromissos, seja onde for, ó Pai. Abençoa e guarda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui mais uma vez para adorarmos o Senhor Jesus Cristo. Amém? Cumprimente o seu irmão e diga: Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.